17 de outubro. A falta de fé só complica a nossa situação. Gênesis capítulo 12, verso 10 em diante. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, e o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. O chamado de Abraão, nem sempre o chamado de Deus vai fazer de você uma pessoa tão abençoada, perfeita, sem problemas. Eu sou ungido do Senhor, então não vai me acontecer nada de mal, porque Deus vai me proteger de todo mal, porque eu sou um representante de Deus, porque eu sou o canal onde Deus vai formar uma grande nação. Se Abraão pensasse assim, ele iria desanimar logo no começo. Nunca foi assim. Nunca Deus falou que seria um mar de rosas para os seus filhos. Muito pelo contrário. Se você quer me seguir, disse Jesus, toma sua cruz. Os seus sofrimentos, as suas dores, as suas decepções. Mas pela fé, siga-me. Você não vai seguir a troco de uma vida sem sofrimentos, sem dificuldades. Não. Apesar dos sofrimentos e das dificuldades, você vai me seguir porque você crê em mim. E não que você está interessado nos milagres que eu posso fazer. Sim, farei milagres por você, moverei montanhas por você, mas se eu quiser fazer, você não pode me obrigar a fazer isso por você. Se for necessário
farei de sua esposa, que é estéril, nascer filhos. Se for necessário para o plano da salvação, eu farei sair água das pedras. Eu abrirei o mar. Eu curarei os cegos e paralíticos. Eu ressuscitarei pessoas. Se isso for bom para a missão. Graças a Deus, que Abraão, sendo um igual nós, fraco, imperfeito, Deus o escolheu. Não porque ele era perfeito e melhor do que qualquer um, mas apesar disso, nós também somos chamados, não porque somos melhores do que ninguém, apesar de nossos problemas, pecados, imperfeições, fraquezas. As coisas que eram muito boas lá em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, no meio dos parentes, todos ricos, tranquilos. Agora ele tem que morar em tendas, tem que ir para um caminho desconhecido, não sabendo o que vai acontecer no outro dia, como nós. E ele, tendo fé em Deus, foi, apesar da sua fraqueza. Mas chegando lá, quem morava ali já tinha dono aquele lugar. E Deus falou: este é o seu lugar. Mas ele olhou ali, tinha quem? Os cananeus que habitavam naquela terra. Gênesis 12, 6. Eles eram pagãos e conhecidos por sua crueldade. O Senhor lhe apareceu e disse: Abraão, darei esta terra à sua descendência. Creia mais uma vez. Essa terra é sua, da sua descendência. Gênesis 12, 7. No entanto, as coisas ainda não iam muito bem para ele. Gênesis 12, de 10 até o 13:1, que eu li, aconteceram coisas que mostraram a fraqueza humana de Abraão. E como Deus lidou com essa fraqueza. Devido à fome que tinha ali em Canaã, eles estavam morrendo de fome em Canaã, e ficaram sabendo que no Egito eram bem-sucedidos, tinha comida ali abundantemente, porque ficavam perto do Nilo, do rio Nilo. Abraão então foi para o Egito. E aí nós vimos o que aconteceu. O faraó, vendo Sarai, a mulher de Abraão, que era lindíssima, perguntou a Abraão: Abraão, nós achamos muito bonita sua esposa, essa mulher que está aí, ela é sua esposa? Não. Ela é minha irmã, porque ele ficou com medo de matá-lo e deixar Sarai viva. Veja aí que ele mentiu. Se bem que Sarai era meia irmã dele. Não era totalmente irmã, mas era uma meia irmã. Mas ele mentiu. Ele era casado com ela. Ele ficou com medo. Quando falta fé, vem o medo.
Quando temos fé, o medo vai embora. Então a mentira foi descoberta. E Faraó chamou a atenção dele. Por que você mentiu para mim? Veja que lá no chamado, Deus falou para Abraão: ser uma bênção. Eu e você podemos ser bênção. Na nossa família, nossos vizinhos, nossos parentes, nossa comunidade. Podemos ser uma bênção, fazer a diferença. Mas não com mentiras. Abraão, então, deixou o conforto de sua prosperidade, sem saber para onde ia. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Ele poderia ter desistido e ido embora. O reclamado de Deus: o Senhor me traz num lugar para morrer de fome? Por que me tirou de lá? O Senhor não falou que era um lugar bom? Não, Abraão não fez essa desobediência. Ele foi se virar. Ele queria ir em frente na sua missão. Foi procurar uma solução no Egito. Isso não era ruim. Mas as coisas começaram a piorar quando a fraqueza humana, a falta de fé, começa a complicar mais a situação. O problema era a fome. Mas agora a coisa se complicou com a mentira. No Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ele evidenciou desconfiança no cuidado de Deus. Faltou-lhe aquela fé e coragem sublimes de quando Deus falou com ele. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. E ela foi levada para o palácio do faraó, com o intuito de fazer dela a esposa de Faraó. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízos sobre a casa real. E logo então, o Espírito Santo convenceu ao Faraó de que alguma coisa estava errada ali. Os deuses deles não estavam sendo suficientes para resolver os problemas que começaram a aparecer depois que aquela mulher foi para lá. Só podia ser o Deus de Abraão que estava fazendo aquilo. Então, mandou chamar Abraão, falou: o que é que está acontecendo? Ele falou: é que eu menti para você, ela é minha esposa. E aí, o faraó chamou a atenção dele, falou: você não devia ter feito isso comigo, não. Você vê que eu, em vez de me trazer bênção, se trouxe maldição. Abraão deve ter ficado muito envergonhado e pedido perdão para Deus, porque não cumpriu a missão. Às vezes acontece com a gente também, né? Aparece uma oportunidade para você fazer exaltar a Deus, você fica com medo e mente, ou não faz, e depois você é desmascarado, e a gente fica envergonhado e pede perdão para Deus. O trabalho missionário não é fácil. E ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou seu servo por seu erro, que infelizmente não seria o único que Abraão cometeria. Mais para frente, Abraão cometeu outros erros, como nós, não é? Uma hora nós somos o pai da fé,
daqui a pouquinho nos falta fé e complicamos a situação. E nós buscamos correndo a Deus: Senhor, me ajude. A minha fé não é suficiente. Não é tão boa do jeito que eu imaginava. É um conforto saber que, apesar de nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados. E Ele ainda pode nos usar de novo para a sequência da missão. Deus não tirou Abraão da missão, e Deus jamais vai tirar alguém da missão, a não ser que nós não queiramos mais. Ele quer nos consertar para que a missão seja feita de maneira adequada. E aos poucos Abraão foi sendo consertado por Deus, porque Deus via que ele se arrependia, ele queria fazer o que é certo, às vezes fazia errado, e Deus então foi consertando e ele pôde cumprir com o seu objetivo. E hoje Abraão é considerado o pai da fé e também o pai da nação escolhida, Israel, que durou até o ano 70, até o ano 34, que foi quando a morte de Estevão, que os israelitas recusaram a Deus recusando Jesus como filho e crucificaram, e matando Estevão, que estava dando testemunho. Agora nós somos o representante descendente de Abraão. Então ele foi uma bênção e é uma bênção para o mundo inteiro, como prometido por Deus. Mas hoje os descendentes de Abraão são quem aceita Jesus. Aceite a pregação do Evangelho. Mesmo que a gente tropeça, Deus nos ajuda a levantar, a curar as feridas e continuar andando.